Olá! Sua vida está muito árida? Está difícil? Então venha comigo. Hoje nós vamos analisar a obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. Meu nome é Antônio Artequilino e você está no canal Pensar com Arte. Vidas Secas. Trata-se de uma obra magistral do escritor alagoano Graciliano Ramos de Oliveira. Grande romancista, contista, cronista, jornalista, político e memorialista brasileiro, considerado, com toda a justiça e coerência, um dos maiores nomes da nossa literatura. Mas o que dizer de sua obra maior, o livro Vidas Secas? Ela nos mostra de forma contundente, realística e poética a dura realidade de uma família de retirantes no sertão nordestino que luta para sobreviver em meio à seca, à pobreza e à opressão. A poesia dessa narrativa está contida na história de simplicidade, resistência e esperança silenciosa dos seus personagens. Realmente, o que torna esse livro tão especial é a profundidade com que retrata a luta pela sobrevivência. Cada personagem, cada detalhe parece estar ali para nos lembrar de algo fundamental: a força do espírito humano diante das adversidades. É um convite para enxergar além da nossa rotina, para entender que as injustiças, que a pobreza e que o sofrimento não são ficção e ainda fazem parte da realidade. É uma oportunidade para refletir sobre a nossa condição humana, nossas prioridades e o quanto podemos fazer para ajudar na transformação da realidade. Os personagens de Vida Seca são ao mesmo tempo simples e profundos. Graciliano consegue dar voz ao silêncio, mostra a dor sem exagero, mas deixa bem claro o sofrimento diante da aridez e das adversidades. Mas além disso, vemos virtudes, lucidez, esperança, a luta contra a seca, contra a pobreza e a exclusão. A complexidade desses personagens está em como expressam a sua humanidade, mesmo quando o mundo ao redor parece querer tirá-la deles. Cada personagem, mesmo em sua simplicidade e silêncio, possui uma complexidade simbólica e emocional que contribui para a profundidade da narrativa. Suas virtudes, apesar das circunstâncias adversas, revelam a resistência humana diante da miséria, do sofrimento e da desumanização. Fabiano era um homem rude, chefe de família, representa o sertanejo esmagado pelas condições sociais. Analfabeto, se comunica mal, é rude, calado, mas demonstra uma vontade de proteger sua família. Existe um afeto silencioso, que muito embora Fabiano não saiba expressar, ele revela a cada instante. Além de Fabiano, devemos analisar a sua esposa, Sinhá Vitória. Representa a voz da consciência. É mais lúcida e crítica do que Fabiano. Sonha com uma vida melhor e tem um certo desejo de ascensão social. Ela representa o senso de justiça dentro da família. A força emocional de Sinhá Vitória é algo maravilhoso, porque ela sempre nutria o desejo de uma vida melhor e lutava por isso. Os dois meninos sem nome próprio, que os filhos do casal são tratados no livro como o mais novo e o mais velho, representam a inocência e o futuro, mas também mostram como a seca e a pobreza destroem desde cedo qualquer perspectiva de crescimento pleno. Devemos falar também sobre o personagem Soldado Amarelo. Ele é o símbolo da opressão, representa o poder arbitrário e a repressão do Estado. Ele humilhou Fabiano gratuitamente, trazendo à tona as consequências da desigualdade social e a impunidade daqueles que têm a autoridade. Por fim, quero dar uma ênfase maior na cadelinha Baleia, que por sua vez representa a alma da família e que na obra de Graciliano Ramos é quase humana. É um símbolo de lealdade, sensibilidade, amor incondicional. Representa a pureza, o afeto que a seca não conseguiu destruir. São muitas as suas virtudes: lealdade, sempre ao lado da família, mesmo passando fome ou doente. Empatia. Baleia consegue perceber o sofrimento dos outros e age com cuidado e carinho.
E resistência, a terceira virtude. Ela aguenta as dificuldades sem jamais abandonar seu papel de protetora dos meninos. São virtudes que faltam em grande parte dos seres humanos atualmente, não é mesmo? A presença de baleia vai muito além do papel tradicional de um animal de estimação. Ela tem profundidade emocional, inteligência e até uma dimensão simbólica que amplia enormemente a complexidade da narrativa. Baleia é, ao mesmo tempo, parte da família e uma representação sensível da nossa condição, da condição humana. Sem dúvida, Graciliano Ramos atribui à baleia sentimentos, pensamentos, percepções, como se ela fosse um membro da família, com plena consciência da realidade. Isso cria uma ambiguidade entre o animal e o ser humano, desafiando o leitor a repensar os limites da humanidade. Sim, baleia é uma figura de afeto em meio à brutalidade, em um mundo marcado pela seca, fome e relações duríssimas. Baleia representa ternura, empatia e afeto genuíno, afeto verdadeiro. Ela é quem mais ama incondicionalmente dentro da família e sofre em silêncio. É um símbolo de lealdade e pureza na medida em que sua dedicação à família é absoluta. Mesmo doente, fraca e à beira da morte, Baleia se esforça para continuar cumprindo seu papel de protetora e companheira. Baleia é a representação do sofrimento coletivo, e sua morte é uma das cenas mais dolorosas do livro, e concentra toda a crueldade do mundo em que vivem os personagens. A morte de Baleia não é só a morte de uma cadelinha, é a perda de um vínculo de amor e humanidade. Em várias passagens, Graciliano Ramos dá à baleia pensamentos próprios, como quando ela sonha com um mundo onde teria fartura e descanso. Ela percebe os sentimentos das pessoas, como o cansaço de Fabiano ou o medo das crianças. Baleia se relaciona com os membros da família, com todos, com carinho. Quando sente que vai morrer, tenta se afastar para não causar sofrimento. E em seus pensamentos quer continuar vivendo para cuidar dos meninos. Baleia resiste à dor e só morre quando recebe um tiro de Fabiano, num ato que também simboliza a impotência e o desespero do homem diante da miséria. O capítulo da morte de Baleia é um dos mais simbólicos e emocionantes da literatura brasileira. Fabiano, com o coração pesado, decide matá-la porque ela está doente e sofrendo. O narrador entra na consciência de Baleia, mostrando seus últimos pensamentos, onde ela imagina um mundo com ossos e sombra, um lugar melhor do que o que viveu. Esse texto mostra a dimensão trágica e simbólica da personagem. Sua morte é tratada com mais emoção e empatia do que a de muitos humanos na literatura. E isso reforma a crítica social de Graciliano Ramos, a humanidade que ele confere à baleia. Em conclusão, a parte que descreve a morte de Baleia é devastadora e emocionalmente impactante. E no último parágrafo do 9º capítulo, denominado Baleia, podemos ler o seguinte: Baleia queria dormir, acordaria feliz num mundo cheio de preás, e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. Sem dúvidas, Baleia é uma personagem comovente e sua complexidade está em ser, ao mesmo tempo, um animal e um espelho da condição humana, especialmente daquelas pessoas invisíveis, pobres, esquecidas, mas cheias de afeto, inteligência e dignidade. Por meio de Baleia, Graciliano Ramos denuncia a brutalidade da vida e dá voz ao silêncio dos que não têm voz, sejam eles humanos ou não. A obra Vidas Secas foi traduzida para mais de 20 idiomas, mas muitos brasileiros ainda não realizaram a leitura desse livro, que, apesar da sua simplicidade, consegue nos conscientizar sobre a utópica e necessária urgência de um mundo mais justo, mais humano. Então, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, por favor, se você ainda não leu o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que tal dar esse passo agora? Posso lhe garantir que valerá a pena. Se gostou desse vídeo, dê um like e inscreva-se no canal. Um grande abraço. Até mais.